quero relatar algo que aconteceu com meu pai. Quando ele tinha cerca de 25 anos e o país era muito mais seguro do que é agora, ele se aventurou em sua caminhonete em busca de gado para começar sua fazendinha. Com aquela audácia típica dos jovens dos anos 90, que aos 20 e poucos anos já tem 2 filhos, casa, carro e um monte de habilidades, ele chegou a uma comunidade no coração do Mato Grosso, onde, de casa em casa, ia perguntando se alguém queria vender suas vacas. Em algum momento, um dos moradores lhe ofereceu um negócio bastante atraente. A questão era que teriam que se deslocar por cerca de 3 horas em uma estrada de terra até onde ele tinha seu pasto para algumas cabeças de gado. E para lá foram. Uma vez que o negócio foi fechado, o homem o convidou para jantar em sua casa, que ficava bem perto dali, embrenhada na serra. Quando chegaram, os esperava uma pequena cozinha, como muitos já conhecem. Pequena, com uma única janela, uma cortina desgastada pelo tempo onde deveria estar a porta e nichos nas grossas paredes onde predominavam imagens que deveriam ser santos. Eram ilustrações de santos, mas por alguma razão meu pai não se sentia familiarizado com nenhuma delas e, ao contrário do que deveriam transmitir, elas emanavam uma certa aura de maldade em seus olhares. Ao fundo, na penumbra causada pela fumaça e pela pouca luz que restava do dia, os esperava ela, incomumente alta, e mesmo sentada ao lado do fogão, meu pai pôde perceber que era uma mulher de grande estatura, de uma enorme presença. Ela era idosa, talvez com cerca de 70 anos. A trança grossa, cheia de fios grisalhos, descia até sua cintura e ela não parava de olhar para suas enormes mãos com as quais atiçava a lenha. Meu pai notou em várias ocasiões como, sem se abalar, a mulher mudava brasas incandescentes de lugar com suas próprias mãos. O jantar transcorreu tranquilo e a mulher que o recebeu, junto com seu marido, não emitiu nenhum som durante a refeição. Se algum dia você já sentiu aqueles calafrios que avisam quando alguém o observa com malícia, poderá imaginar o quão desconfortável meu pai se sentiu. Mas o que realmente o tirou de sua habitual serenidade foi que, ao se despedir, já bem tarde da noite, a mulher finalmente quebrou o silêncio. Ela segurou a mão do meu pai e olhou fixamente em seus olhos. Seu olhar carecia de emoção e meu pai disse que suas sobrancelhas estavam raspadas. "Você pode ficar, pode passar a noite aqui conosco", ela disse. Meu pai é uma pessoa muito habilidosa socialmente. Apesar da mulher lhe segurar e olhar como se ele fosse carne fresca, ele conseguiu sair dali sem ofender ninguém. Sua intuição lhe dizia que deveria passar a noite em claro, dirigindo até chegar a uma cidade mais segura. Ele conta que não passou mais de 1 hora desde que saiu da casa daquela mulher, quando aquela noite sem lua, aquela noite completamente escura, logo se iluminou. Lá adiante no caminho parecia que ele se dirigia para uma enorme luz, uma estrela que subia e descia sobre o mesmo lugar. Mas olhando melhor, aquilo não era uma estrela. Aquilo voava perto do chão. Ele continuou dirigindo e parecia que não conseguia alcançar aquela aparição. Ela permanecia exatamente à mesma distância. Ele pensou, como muitos pensariam, que o cansaço estava pregando uma peça, que ele simplesmente estava imaginando tudo. Chegou a um ponto em que a estrada passava entre 2 morros altos, e ali notou que não era apenas uma luz imóvel. Quase sobre ele, quase sobre a caminhonete, ele pôde perceber que pelo menos outras 3 bolas de fogo estavam sobrevoando, embora talvez a uma grande altura. Ele se perguntava se fariam algum mal, se iriam atacá-lo, e por que não faziam logo e acabavam com tudo de uma vez. A tensão o afetava tanto que ele quase preferia ver o ataque direto, senti-lo. Ele começou a tremer, se agarrava ao volante e tentava não sair da estrada. Os animais que ele transportava ficaram tão agitados que balançavam violentamente a caminhonete, mugindo desesperadamente. Então, inexplicavelmente o motor apagou e a caminhonete ficou no meio da escuridão.
no meio do nada. Ele não ouvia nenhum grilo, nem um animal noturno. Um medo paralisante o invadiu quando claramente ouviu risadas que gritavam seu nome, que o repreendiam. De repente, algo atingiu a caminhonete na parte de trás e ele não conseguia se mover. Não havia a quem pedir ajuda, a quem ligar. Ele diz que apenas verificou se as portas da caminhonete estavam trancadas. Estavam, claro, mas isso não era nenhuma garantia. Do lado de fora, as risadas e os gritos continuavam. Meu pai se entregou ao medo e em sua mente estava simplesmente se despedindo. Ele invocou a lembrança de sua esposa, de suas filhas, que o haviam despedido para o que deveria ser uma viagem cheia de esperança. Então, no painel da caminhonete, de repente, ele viu a estampa da Virgem no calendário. Havia uma oração escrita, e sem saber porquê, ele começou a recitá-la em voz baixa. De repente, um impacto, depois outro, e outro, e outro. Ele não sabe quanto tempo passou repetindo a oração, mas foram pelo menos horas, porque foi quase ao amanhecer que ele ouviu as risadas e os gritos, cada vez mais distantes. No céu. Quando tudo passou, ele simplesmente adormeceu. Foi a luz do sol do meio-dia que o despertou. Ele ainda segurava o calendário e se sentia mais velho, mais fraco do que nunca. A luz do dia lhe deu ânimo e ele saiu para verificar seus animais. O que aconteceu foi real. A carroceria da caminhonete, que era de madeira, tinha marcas de queimaduras. Os locais onde foi atingida estavam cobertos de fuligem. Quando chegou à cidade mais próxima, foi avisado para não voltar por aqueles lados, pela estrada por onde havia passado. Disseram-lhe que aquela serra estava cheia de bruxas e que se ele havia agradado à grande, elas não iriam perdoá-lo. Boa noite ou boa tarde. Resolvi contar a vocês essa experiência, pois quero saber se mais alguém já passou por algo parecido. Isso aconteceu há alguns anos. Na minha família é difícil ter filhos, então eu e meus irmãos, por muito tempo, fomos os únicos netos, os únicos sobrinhos. Minhas tias, irmãs da minha mãe, tentaram durante anos ter filhos. Depois de 10 anos, ela e o marido conseguiram ter gêmeos, e isso foi uma alegria enorme, uma bênção. A família ansiava por ter novos membros, e finalmente chegaram. No caso da minha tia, a terceira irmã, a situação era até mais difícil. Ela passou por vários tratamentos e gastou uma fortuna na busca para engravidar. Depois de anos de tentativas, e até mesmo uma adoção fracassada, ela finalmente conseguiu. Parecia um milagre. Parecia que aquela bênção finalmente estava chegando para ela também. A alegria se espalhou tanto pela família mais próxima, quanto pelos parentes mais distantes que sabiam daquele seu desejo. Não podíamos esperar mais pela chegada de um novo bebê. Porém, infelizmente, minha tia sofreu um aborto espontâneo. Disseram que era uma menina. De alguma forma, isso deixou tudo ainda mais triste. Eu era a única neta, a única sobrinha, e todos ansiavam por mais uma. Apesar de tudo, conseguimos apoiá-la e seguir em frente. Ela se concentrou em sua terapia e nos disse que esperaria um pouco para tentar novamente. Só que o tempo foi passando, e 4 anos depois daquela perda, essa história começa. Numa manhã bem normal, quando desci para tomar café para ir à escola, minha mãe se aproximou de mim extremamente séria e me perguntou se eu estava bem. Ela me disse que se algo acontecesse comigo, eu sempre poderia compartilhar com ela. Fiquei grata pelas palavras, mas um pouco confusa. Perguntei por que ela estava me falando aquilo. Ela então me disse: porque ontem à noite eu levantei para beber água e ouvi você chorar. É a segunda vez nesses dias que ouço você chorando. Seja lá o que for, você pode me dizer.
Naquele momento, ela parou de falar porque ouviu meu irmão chegando. Ele estava descendo para tomar café, mas de qualquer maneira ele ouviu e veio até nós. Cara, de novo a noite toda você não me deixou dormir. Eu ia até te ligar para dizer que você deveria calar a boca, que eu queria dormir. Eu só pude dizer a eles que não era eu, confusa. Não entendi o que eles estavam me falando. Eles não acreditaram em mim. Acho que pensaram que eu estava com vergonha de ter chorado ou algo do tipo. Alguns dias depois, algo muito estranho aconteceu de novo. Enquanto eu estava na escola, minha mãe me ligou. Oi, mãe. O que aconteceu? Está tudo bem? Perguntei preocupada. Minha mãe não costumava falar comigo naquele horário. Pensei que seria uma emergência. Por que você não me disse que iria convidar as meninas para vir em casa? Você poderia ter me avisado ontem. Assim eu teria feito batata frita com queijo no almoço. Aquilo me deu um leve arrepio. Me lembrei do que eles ouviram dias antes. Falei que não era eu, que eu ainda iria demorar para sair da escola. Não me diga isso. Seu avô e eu acabamos de chegar e tem alguém rindo no seu quarto. Ela me disse preocupada. Eu tentei acalmá-la e disse: Não se preocupe, mãe. Talvez seja a neta da vizinha de trás. Lembre-se que ela tem visita esses dias. Essa explicação, porém, não me convenceu. Eu nunca ouvi sequer uma risada, nem nada que viesse da casa da vizinha, mesmo quando ela tinha visitas. A ligação me deu uma sensação estranha, pois eu não entendia o que estava acontecendo, mas algo realmente estava ocorrendo. Isso era certo. Naquele final de semana, meus tios vieram nos visitar. Minha tia parecia um pouco abatida. Seu rosto parecia cansado, como se ela não dormisse há dias. Quando a cumprimentei, perguntei se estava tudo bem. Ela não me respondeu até ter certeza de que ninguém mais estava nos ouvindo. A verdade é que não durmo há dias, filha. Durante a noite ouço uma menina me chamando e chorando. Ela me diz que está chorando para que eu possa ir até ela. Eu não sei se estou ficando louca por perder meu bebê, mas por que agora, depois de tanto tempo? Tive muita pena dela. Sem contar ou pensar no que aconteceu em minha casa, simplesmente a abracei e depois tentamos esquecer. No dia seguinte, eu e meus irmãos ficamos em casa. Lembro que era feriado. Minha mãe saiu para trabalhar, pois não descansava devido ao trabalho na creche particular. Meus avós saíram e foram ao supermercado, o que normalmente levava várias horas. Enquanto jogava videogame online com o meu namorado e conversávamos por videochamada, meu irmão mais novo jogava no computador com alguns amigos. Já meu outro irmão estava na sala assistindo a um filme. Era por volta de 1 da tarde e tudo estava tranquilo até um grito horrível do meu irmão me fazer pular da cadeira. Até hoje, lembrar daquele grito ainda me arrepia. Corremos para encontrá-lo e ele estava chorando como uma criança, contando que uma menina estava pulando na cama dos meus avós. Fui olhar, mas não havia nada de estranho, exceto uma sensação que eu não consigo descrever, nem se eu quisesse. Meus avós logo chegaram com minha mãe, e então contamos a todos o que tinha acontecido. Meu irmão voltou a ficar agitado de repente. Depois de um tempo já mais calmo, nos contou tudo. Ele disse que enquanto assistia ao filme, ouviu alguém correndo atrás dele, indo para o quarto dos nossos avós, que ficava no primeiro andar. Esqueci de mencionar, mas nossa casa é uma casa de 2 pisos. Pensando que era meu irmão mais novo fazendo alguma travessura, foi procurá-lo. No entanto, ao olhar para dentro do quarto, viu uma cena que o assombraria para sempre. Havia uma garota de roupa branca com longos cabelos pretos pulando na cama enquanto ria. Quando ele disse isso, meu outro irmão olhou para minha mãe. Você viu, eu disse que não estava louco. O que eu vi da outra vez foi uma menina. Aí ele nos contou que dias antes, quando minha mãe voltou de madrugada após sair com as amigas, ele viu algo espiando pelo quarto dela. A princípio ele pensou que era minha mãe, mas depois viu claramente.
Era uma menina espiando pela porta entreaberta. Minha mãe apenas disse que ele tinha imaginado, que ele estava cansado por conta da gripe e com certeza seu corpo ainda não havia se recuperado. Então decidi contar a eles o que minha tia havia me contado na última vez que a vi. Começamos a conectar os pontos entre todas essas situações que estavam acontecendo na família. Naquele dia, tentamos seguir normalmente apesar de tudo. Lembro que estava em avaliações, então havia muito dever de casa e provas para fazer. Normalmente ficava acordada até tarde da noite, fazendo o dever de casa. Quando terminei, olhei a hora em meu relógio. Eram 2:30 da manhã. Antes de dormir, fui ao banheiro e vi minha gata, que na época era um filhote. Ela corria e pulava de um lado para o outro pelo corredor. Enquanto caminhava pelo corredor, decidi me virar em direção à sala. Não conseguia ver muita coisa. Mal conseguia reconhecer de memória as silhuetas dos móveis ao fundo. Mas havia algo a mais ali, algo que não estava na minha memória, algo diferente. Havia o que parecia uma garota sentada no sofá, de costas para mim. Ela brincava com meu outro gato sem dizer nada. Eu respirei fundo. Fui ao banheiro repetindo na minha cabeça que não era nada do que estava imaginando. Estava com muito sono e já tinha ouvido muitas coisas que me deram medo naquele dia. Tentei me convencer de que era apenas isso. Não consegui dormir e foi impossível não contar para minha família. Sem pensar muito, todos optaram por procurar ajuda. Embora pareça clichê, nessas horas todas as pessoas procuram alguém disposto a ajudar. Encontramos uma amiga do tempo de fazenda da minha avó, com certos dons, por assim dizer, que concordou em verificar nossa casa. Ela acabou confirmando algo que todos já sabiam, que havia algo na casa. Ela nos disse que talvez a garota que vimos, a que estava se manifestando, talvez fosse aquela que minha tia havia perdido. Que quando um bebê morre antes de ser batizado, algumas coisas podem acabar acontecendo dependendo da família e de muitas outras circunstâncias. Ela disse que em sua época de enfermeira, tentava batizar as crianças que nasciam sem vida, sem que alguém percebesse, e assim o espírito poderia descansar completamente em paz. Ela pediu que convidássemos meus tios para vir em casa no próximo final de semana, assim colocando a criança para descansar em paz. Ela me disse que eu seria importante no ritual, pois aparentemente ela tinha uma fixação por mim. Meus tios aceitaram, por mais louco que parecesse. Todos queríamos que isso acabasse. Ela compartilhou comigo uma oração que eu precisava aprender e só faltava esperar aquele sábado. Naquela noite, depois que ela nos visitou enquanto eu estudava a oração por volta das 9 da noite, fui até a cozinha tomar um copo d'água antes de dormir. Eu tinha uma lâmpada que acendia pelo toque. Quando voltei para meu quarto, percebi que a lâmpada estava acendendo e apagando, como se alguém estivesse brincando com ela. Para ser sincera, não era a primeira vez que aquilo acontecia. Antes de eu ter consciência da presença daquela menina, aconteceu várias vezes a mesma coisa, mas sempre atribuí isso a uma falha elétrica. A lâmpada continuou piscando e tomei coragem para apagá-la. Durante a noite tive muito medo. Um medo muito intenso. Parecia que tinha alguma coisa ali no quarto comigo. Pedi para minha mãe deixar eu dormir com ela até chegar o dia em que a senhora viria em casa. Quando esse dia chegou, a amiga da minha avó me colocou no meio, enquanto o resto da família se dava as mãos. Me deram água benta e comecei com a oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com a permissão de Deus Todo-Poderoso, abomino você, Maria, para que você possa ir em paz para o descanso eterno. Fiz uma cruz no chão com a água enquanto ela continuava rezando o Pai Nosso. Quando terminou, a amiga da minha avó passou a água por toda a casa, para que qualquer lembrança que restasse daquela menina, qualquer vestígio de seu espírito fosse embora. Não sei como dizer, mas o ambiente da casa mudou. Mudou genuinamente assim que ela terminou.
Parecia que tínhamos conseguido dar um pouco de paz à alma dela. Naquela noite fiquei até de madrugada novamente estudando para uma prova muito importante que tinha na segunda-feira. Era por volta das 2 da manhã, quando ouvi alguém bater na porta. Pensei que fosse minha mãe, então me levantei para perguntar a ela o que ela queria. Foi quando ouvi uma garota rindo lá fora, depois alguns passos andando pelo corredor. Abri a porta sem medo, não mais, e não vi ninguém. Essa foi a última vez que aquela garota foi ouvida ou vista em casa. Talvez tenha sido uma última manifestação para nos despedirmos. Pelo menos é o que acreditamos. Alguns meses depois, minha tia engravidou. Embora fosse de alto risco, conseguiu dar à luz. Era uma menina muito saudável. Está tudo indo bem, mas ainda há muitas coisas que a gente não consegue explicar. Minha prima, desde bebê, antes mesmo de saber falar, tem o fascínio de tentar apagar as lâmpadas. Ela aprendeu isso sem que ninguém a ensinasse. Isso agora pode ser um detalhe insignificante, mas tem outra coisa. Minha prima chegou quando minha gatinha já era crescida, mas ela ficou muito próxima do bebê. Isso é muito estranho porque minha gata é muito antissocial. Ela não brinca com ninguém além dela mesma. Minha gata odeia principalmente crianças, então isso é bem estranho. Ela agora tem quase 6 anos e a última coisa que ela fez foi recentemente em uma atividade no jardim de infância. Ela disse para minha tia: "Mãe, estou muito feliz por ser sua filha de novo." Não sabemos se ela é uma reencarnação, não sabemos de onde ela tira essas coisas. E às vezes assusta um pouco, porém não focamos muito nisso. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. O que vou contar para vocês é uma história que poucos acreditam quando eu conto. Algumas pessoas me chamam de mentiroso e até deixaram de falar comigo depois disso, mas eu sei que o que aconteceu é verdade. Na minha família, sabemos disso, e mesmo que não tenhamos provas, para mim nossa palavra e nossas lembranças são suficientes. Embora estejamos convencidos de que esses fenômenos continuarão a ocorrer, esse tema leva muitas pessoas a zombar ou criar encenações, mas aqueles que não ganham nada com esse tipo de experiência não têm motivo para mentir. Os primeiros encontros aconteceram com minha mãe quando ela era pequena. Ela tinha cerca de 8 anos em 76. Isso aconteceu na casa em que ainda moramos hoje, embora sua disposição fosse diferente naquela época. Não havia muros tão altos, e a entrada dava diretamente para a rua, sem portão de proteção. Minha mãe nos contou que uma tarde, quando o sol ainda não tinha se posto e o céu ainda estava claro, ela atravessou o quintal de casa para ir ao banheiro, que ficava do outro lado. Do quintal, dava para ver a rua em frente e então ela viu algumas figuras pulando no telhado da casa vizinha. Ela podia vê-las de onde estava parada. Como tudo aconteceu muito rápido, ela não conseguiu ver claramente, então pensou que eram os vizinhos ou algumas crianças travessas que talvez estivessem andando no telhado para irritar os donos da casa. Depois de um tempo, ela voltou pelo mesmo caminho para seu quarto, mas ao fazê-lo, sentiu uma sensação estranha, como se alguém estivesse observando. Quando olhou, notou que 2 figuras de forma estranha estavam observando-a, agachadas no telhado da nossa casa. Ela só podia ver suas cabeças, pois estavam deitadas no telhado, mas conseguia ver a forma delas. Eram grandes e a pele parecia ser escura, com olhos que lembravam amêndoas. Quando os viu, ela ficou horrorizada, pensando que poderia se tratar de demônios ou de algo do além. Quando contou à minha avó, ela não acreditou. Disse que era resultado de assistir a muitos desenhos animados e que ela deveria fazer algo mais útil, senão o próprio diabo poderia aparecer.
Minha mãe nunca mais falou sobre isso, mas levou um bom tempo até que ela se sentisse à vontade para atravessar o quintal sozinha. Sempre pedia que um adulto a acompanhasse. Com o tempo, as coisas voltaram ao que parecia ser normal, e minha mãe não viu mais nada parecido. Ela permaneceu com a ideia de que o que tinha visto eram espíritos, ou os demônios que minha avó mencionou, ou talvez fosse apenas sua imaginação. Passaram-se mais de 20 anos até que minha mãe se lembrasse desse evento e percebesse que o que tinha visto naquela vez não eram seres infernais, mas provavelmente criaturas desconhecidas. Quando aconteceu novamente, foi na mesma casa. Já tínhamos feito algumas modificações. O telhado era de telha de barro, algumas partes estavam em ampliação e outras ainda em construção. Naquela noite, os irmãos e pais da minha mãe tinham saído para uma cidade próxima, então ela estava sozinha com meu irmão e comigo. Um dos novos banheiros que estavam sendo construídos dava diretamente para a rua e ainda não tinha vidro na janela, de modo que dava para ouvir o que acontecia do lado de fora e ver qualquer reflexo de luz no teto. Minha mãe contou que, quando foi usar o banheiro, notou uma luz muito intensa entrando pela janela, iluminando todo o interior. Era uma luz branca e resplandecente, diferente da luz de um carro, embora, no primeiro momento, ela tenha pensado que fosse, mas não havia som de motor ou qualquer outro barulho de carro. Naquele momento e lugar, não havia nada que pudesse iluminar com tanta intensidade. A luz permaneceu por um tempo, até que se apagou. Em seguida, minha mãe ouviu passos rápidos e curtos no telhado. Achou que eram ladrões e imediatamente pensou em nós, meu irmão e eu, que estávamos sozinhos no outro quarto. Quando essa preocupação lhe veio à mente, ela sentiu uma sensação de formigamento percorrendo todo o corpo, como se alguém estivesse respondendo à sua preocupação, garantindo-lhe que estaríamos bem. Ela não ouviu nada. Era como se algo dentro de sua mente estivesse dizendo isso, ou talvez algo fora da casa. Depois disso, minha mãe perdeu a consciência. Quando acordou, já estava quase amanhecendo, deitada em sua cama, e meu avô e meus tios ainda não tinham voltado. Nós ainda estávamos dormindo. Depois desse evento, minha mãe sentiu fortes dores de cabeça, no pescoço e na parte superior das costas. A dor ficou tão intensa que ela teve que ir ao médico. Ao examiná-la, o médico perguntou se ela estava seguindo algum tratamento para aliviar a dor após uma cirurgia. Isso a desconcertou, já que ela não tinha feito nenhuma cirurgia recente. O médico disse que o tipo de sutura que ela tinha nunca tinha visto antes. Ela tinha uma cicatriz entre a nuca e o pescoço, mas o médico achou a técnica de fechamento muito estranha e incomum. Minha mãe inventou uma explicação qualquer, mas estava certa de que não tinha passado por nenhuma cirurgia, ou pelo menos não conscientemente. Ela ainda tem essa cicatriz, por isso quase sempre usa o cabelo longo e solto. Se vocês quiserem, posso pedir para ela mostrar. É isso que minha mãe conta que aconteceu com ela, e eu não tenho motivos para duvidar, porque também me aconteceram coisas desde pequeno, para as quais nem sempre encontrei explicação. Desde criança eu tinha pesadelos recorrentes com um ser chamado Bulu. Até hoje não sei de onde vem esse nome, se eu o inventei ou se alguém mais o deu. Mas meus pais contam que eu costumava acordar à noite gritando que ele queria me levar. O que eu lembro é da sua forma. Entre as imagens difusas, consigo lembrar que se parecia com as criaturas que minha mãe viu quando criança no telhado de nossa casa. Não sei se isso se deve à descrição que ela nos dava quando contava essa história, ou se foi algo revelado da mesma forma. Desde então, não voltei a ter experiências com esses seres, até o ano passado. Em fevereiro, saí para me divertir com uma amiga e seu namorado aqui em Limeira. Tomamos algumas bebidas em um restaurante e depois de muito tempo conversando já era tarde. Enquanto andávamos, minha amiga quis ir ao banheiro, mas todos os lugares próximos já estavam fechados. Seu namorado sugeriu que fôssemos para um terreno baldio,
onde ela poderia fazer xixi sem que ninguém a visse. Não havia ninguém por lá, e era o lugar mais próximo para resolver o problema. Enquanto cada um de nós procurava um canto para se aliviar, o namorado da minha amiga nos esperava no carro. De repente, ouvimos o som da buzina tocando muito forte várias vezes, como se ele estivesse tentando nos alertar de algo. Corri até onde ele estava e, quando cheguei, ele apontou para o céu sem dizer nada. Quando olhei, vi um objeto totalmente redondo com uma luz vermelha no centro. Estava muito alto, mas sua forma era clara e grande. Todo o resto não era iluminado, mas consegui ver a forma por causa da luz da lua. Meu amigo disse: "Cara, isso não é um drone nem um avião. O que diabos é isso?" A luz desse objeto piscava. Não estava tão perto para que pudéssemos identificar o que era, mas nunca tínhamos visto algo assim antes. Minha reação imediata foi pegar meu celular para tirar uma foto. Tirei várias, mas ao verificar, as imagens estavam completamente escuras. Nenhum de nós três conseguiu explicar o que era aquilo, até que em 2 movimentos o objeto desapareceu. Nenhum de nós soube explicar o que aconteceu. Ficamos sem saber se devíamos contar a alguém, com medo de sermos taxados de loucos. Preferimos guardar para nós mesmos, porque sem provas, poderiam pensar que tudo era uma invenção. E é isso. Mas minha mãe tem aquela cicatriz, e meus amigos e eu podemos testemunhar o que vimos no céu. Desde esse último avistamento, os pesadelos que tinha quando criança voltaram. Agora fico pensando o que estava dentro daquela coisa que vimos no céu. Algumas pessoas dizem que são satélites, aviões ou drones, outras que é efeito da água em algum lugar. Sou caminhoneiro e trabalho para uma empresa que encontra entregas para eu fazer. Eles agendam tudo com as outras empresas e eu só pego e entrego quando me mandam. Às vezes pode ser bem estressante quando me agendam várias entregas curtas, mas essa era uma entrega longa, então eu estava ansioso para apenas dirigir sem me preocupar com mais nada. Estava indo da costa oeste para a costa leste e já estava no meu 2º dia inteiro. Planejava dirigir do meio-dia até a meia-noite. Não sou muito exigente quanto a onde durmo. Geralmente paro no posto de caminhões mais próximo, então não havia necessidade de planejar exatamente em que cidade eu pararia. Por volta das 9 da noite, fiz minha última parada da noite em um pequeno posto de gasolina. Abasteci o tanque e comprei uma bebida com cafeína de uma marca genérica para experimentar. Depois voltei para o caminhão e segui viagem. Agora faltavam apenas 3 horas, e como a estrada estava mais vazia, não deveria ser tão difícil. Liguei um pouco de música e fiquei olhando para a estrada, meio distraído, pensando em qualquer coisa que viesse à cabeça. Acho que por volta das 11, um ruído me assustou, me tirando do devaneio. Era o rádio. Eu estava no mesmo canal que os outros caminhoneiros. Muitas das vezes usamos para conversar entre nós, caminhoneiros, embora isso geralmente aconteça apenas durante o dia. Não me lembro da última vez que alguém falou pelo rádio à noite. Olhei nos espelhos e não vi nenhum caminhão por perto, e também não havia ninguém na minha frente. Antes que eu pudesse pegar o walkie-talkie, o ruído arranhado voltou, e por um breve instante eu ouvi uma voz. Foi apenas por uma fração de segundo, mas parecia que alguém estava dizendo alô ou ajuda antes do som desaparecer de novo. Havia obviamente uma grande diferença entre as 2 palavras, então rapidamente peguei o rádio e perguntei se alguém precisava de algo. Esperei um tempo segurando o rádio e ouvindo o suave zumbido que vinha dele. Algo desconcertante começou a crescer dentro de mim enquanto eu continuava esperando e ainda assim não obtinha resposta. Mas então meus faróis iluminaram algo na estrada à frente. Eu diminui a velocidade
e ao ver que não estava se movendo, encostei e parei. Havia um caminhão parado bem no meio dessa estrada de pista única. Eu sabia que esse tinha que ser o caminhão que ouvi pelo rádio, pois não havia outros caminhões por ali. A maneira como estava perigosamente estacionado na estrada era preocupante, e eu sabia que algo estava errado. Pensei que talvez o motorista tivesse tido um ataque cardíaco ou derrame súbito. Sei lá. Parece meio louco, mas isso explicaria a parada repentina e o pedido de ajuda. Saí e comecei a caminhar até ele. Toda a estrada estava silenciosa, com apenas o som do mato balançando ao vento vindo dos campos intermináveis em ambos os lados da rodovia. Chamei algumas vezes enquanto caminhava apressado, mas nunca obtive resposta. Quando cheguei à porta, que estava aberta, olhei para dentro. Meu coração afundou e pude sentir o medo crescendo dentro de mim. Não havia ninguém no caminhão. Havia uma jaqueta jogada no banco do passageiro, um copo de café meio vazio em um dos porta-copos e o rádio estava pendurado no teto. Mas não havia sinais de que algo tivesse acontecido. Era como se o motorista tivesse simplesmente desaparecido. Rapidamente desci de volta para a estrada e olhei em todas as direções. O som do mato balançando ao vento de repente se tornou extremamente assustador. Meu coração estava disparado e tomei a decisão de não arriscar ficar ali por mais tempo do que o necessário. Voltei apressado para o meu caminhão e fui embora, avisando a polícia enquanto dirigia. Eles encontraram o caminhão ainda lá, parado no meio da estrada e sem nenhum sinal do motorista em lugar algum. Após a investigação, descobriram quem era o motorista e o declararam como desaparecido. Também encontraram evidências de 3 outros veículos que haviam estacionado na grama perto do local onde o caminhão estava, embora eu obviamente não os tenha visto, e não havia como saber exatamente por que estavam ali. A busca pelo motorista desaparecido foi bem extensa, mas eles nunca encontraram nenhuma pista de onde ele poderia estar, então é muito improvável que ele seja encontrado. O que quer que tenha acontecido com aquele caminhoneiro, poderia muito bem ter acontecido comigo se eu tivesse sido o primeiro a chegar naquela área. Desde então tenho ficado muito atento a qualquer situação estranha e espero nunca mais me envolver em algo assim. Meu nome é Eduardo e tenho 22 anos. Desde os 5 anos moro na casa da minha avó, localizada em Zabalcóyotl, um município do estado do México. Moro com minha mãe, suas irmãs, meus primos e primas. Nessa casa sempre, e digo sempre, aconteceram coisas estranhas, desde o mais típico, como sombras e ruídos, até uma entidade que uma vez seguiu meu tio até em casa. Por conta disso, minha família está muito acostumada com essas coisas, mas tudo piorou quando minha avó, a quem todos chamávamos de mãe, tornou-se devota da Santa Morte. Ela fez um altar no quarto dela e pedia favores em troca de promessas que sempre cumpria pontualmente. Na percepção da família, isso trouxe coisas mais fortes. De qualquer forma, a casa já era, como posso dizer, um lugar sensível a coisas paranormais, mas com isso tudo ficou mais intenso e perigoso. Uma das coisas que mais se via era uma entidade magra e alta que parecia estar nua, mas que não tinha características visíveis. Ele só nos observava de todas as portas e janelas, especialmente à noite. Quando você chegava de madrugada ou saía para pegar um copo de água, sabia que ele estaria lá. Muitas outras coisas apareceram nesses anos e levaria muito tempo para contar tudo que minha avó e eu vimos nessa casa em que ainda moro. Mas o ponto é que tudo mudou. Tudo foi embora, depois que minha avó faleceu, há cerca de 5 anos. O altar da Santa Morte foi removido. Na verdade, foi levado por um familiar que também acreditava nela. Seu quarto foi ocupado por uma tia, e nos primeiros dias após o falecimento da minha avó, a casa parecia sombria, por assim dizer.
Meus primos e minhas tias, que passavam mais tempo em casa, eram constantemente assustados. E um dia começamos a ver a sombra da minha avó, sua silhueta por toda a casa, e pouco a pouco uma sensação de tranquilidade tomou conta do lugar, uma tranquilidade que nunca havia sido sentida antes. Tudo parecia estar se acalmando, até que uma noite, por volta da 1 da manhã, meus cães começaram a latir muito e de maneira agressiva no quintal, algo incomum para eles. Ao ouvi-los, fui espiar e vi que estavam latindo para o telhado. Foi então que vi 3 silhuetas. 3 mulheres estavam no telhado da minha casa, observando atentamente a janela de uma das minhas primas, que tinha 2 meninas pequenas, uma de 3 anos e outra de 2 meses. Para que você possa entender a visão que eu tive, vou explicar que minha casa é dividida em 2 partes, separadas por um pátio no meio. Todos nós moramos em quartos que podem ser descritos como apartamentos. De onde eu estava, podia ver claramente o pátio e o telhado. Por isso, consegui vê-las diretamente, sem que elas me vissem, pelo menos no início. Quando as vi, fiquei assustado e abri a porta do meu quarto para que meus cães entrassem, mas ao fazer isso, eles não pararam de latir. As mulheres então viraram a cabeça em minha direção. Ao me ver, elas simplesmente sorriram, deram alguns passos para trás e desapareceram da minha vista. No dia seguinte, contei o que vi para minha prima, e ela me disse que suas filhas não conseguiam dormir. Estavam chorando e suando muito. Depois daquele dia, começamos a ver minha avó, mais claramente sua sombra, e até mesmo seu cheiro, uma mistura de cigarro e creme para as mãos, estavam sempre presentes em cada canto da casa. Isso durou cerca de 2 semanas e as outras coisas. As sombras, aquelas mulheres que eu sei que vi, que sei que não eram um sonho, não apareceram mais. Agora, a casa respira uma tranquilidade muito estranha. Não vemos mais minha avó, não sentimos mais sua presença, mas eu sei que ela ainda está cuidando da casa. Eu estava a caminho de uma entrega noturna. Onde eu estava dirigindo, havia basicamente estradas desertas. As únicas outras pessoas nas estradas a essa hora da noite eram outros motoristas de entrega. A noite estava indo bem, nada de interessante nas primeiras horas. Por volta das 2 da manhã, parei em um posto para abastecer e usar o banheiro, já que a próxima parte seria um longo trecho por estradas densamente florestadas, com poucos ou nenhum lugar para parar. Enquanto dirigia, cerca de 1 hora após minha última parada, de repente vi algo à frente. Só tive alguns segundos para observar antes de passar, mas havia uma pessoa parada ao lado da estrada. Novamente, para deixar claro, não havia absolutamente nada além de floresta densa e desabitada, sem outras estradas ou algo parecido. Então, ver uma pessoa ali sem nenhum carro por perto era realmente estranho. Nos poucos segundos em que olhei, a pessoa não acenou para mim, não gritou por ajuda, ou tentou chamar minha atenção. Continuei dirigindo por mais 1 quilômetro, pensando nisso, até que de repente vi outra pessoa. Desta vez, havia uma mulher parada à beira da estrada. Ela estava usando jeans rasgados e um moletom vermelho. Quando passei por ela, nossos olhos se encontraram e ela apenas me encarou. Sem sorriso, sem expressão, apenas um rosto vazio. Isso foi extremamente perturbador, a ponto de me fazer literalmente tremer. Olhei pelo espelho depois de passar por ela e vi sua cabeça seguir meu caminhão até desaparecer na escuridão. Quando voltei a olhar para a estrada, meu coração quase parou e pisei no freio. Pude sentir todo o peso do caminhão sendo empurrado para frente enquanto parava abruptamente. Bem no meio da estrada havia um corpo. Ele estava deitado esticado na rua, mas não pude dizer se estava vivo ou não. A pessoa não se mexia, mas também não vi sinais de um acidente.
Não havia mais nada na estrada, e pela forma como o corpo estava posicionado, não parecia que um carro o tivesse atingido. Senti que precisava verificar se a pessoa estava bem, mas ao mesmo tempo tive uma sensação muito ruim sobre o que quer que fosse aquilo. Quero dizer, ver 3 pessoas em apenas 1 quilômetro é uma coincidência louca. Olhei ao redor, para a floresta que cobria ambos os lados, e essa sensação ruim só aumentava. Depois de ficar parado por 1 minuto inteiro, engatei o caminhão de volta e cuidadosamente contornei o corpo. Meu coração ainda estava acelerado, e quando finalmente passei e voltei para a estrada, verifiquei meus espelhos mais uma vez. O corpo não estava mais no chão. Ele estava de pé, olhando enquanto eu me afastava. Fiquei de olhos arregalados pelo resto da viagem, genuinamente apavorado. Não vi mais ninguém ao longo da estrada. Acho que era uma armadilha de algum tipo. Eles provavelmente estavam tentando me fazer parar e verificar, mas claramente não estavam mortos ou feridos, então não sei o que teriam feito. Ao lembrar das outras pessoas que vi antes, não há como saber quantos mais poderiam estar por perto ou até mesmo escondidos na floresta, ao meu lado, esperando que eu saísse do caminhão. Só de repensar naquela noite ainda fico arrepiado. Fui caminhoneiro por apenas alguns anos. Comecei pouco antes da pandemia, e sim, me custou me acostumar ao ritmo de dirigir sem parar. Chegava a um ponto em que nem o café me ajudava a ficar acordado, então nos meus primeiros meses em uma empresa de entrega aqui em Michoacán, no México, o que eu fazia era parar pelo menos para dormir 1 ou 2 horas. Custava-me muito dormir na minha cabine porque não era nada confortável. Não podia me deitar. Tinha uma distribuição muito estranha na cabine. Além disso, nunca consegui dormir sentado. Tive uma viagem para outro estado. Precisava parar lá e depois seguir até San Juan de Viña, o que na verdade era dirigir por um bom tempo. E por isso, quando cheguei à noite, eu já estava muito cansado. Tinha tempo de sobra e decidi alugar um quarto por umas 3 horas para dormir em um motel pequeno, bem na beira de San Juan. Paguei um valor irrisório, tudo certo, e me instalei naquele motel que parecia muito vazio, um pouco afastado daquela pequena vila, e fui dormir. Não sabia quanto tempo havia passado, mas de repente fui acordado por gritos. Prestei atenção e ouvi que a umas 2 portas de distância estavam batendo portas, jogando coisas. Havia homens gritando palavrões e não sei mais o quê. Do nada, parecia que aqueles que estavam brigando agora estavam no corredor do motel. Então me levantei, certifiquei-me de que minha porta estava bem trancada e de repente tudo ficou em silêncio. Não houve passos, mais gritos, nada. Por isso me aproximei da porta e olhei pelo corredor. Não sei porquê, mas fiquei lá, olhando para os lados, porque, sério, estava tudo absolutamente quieto. Apenas alguns segundos se passaram e a recepcionista que havia me dado o quarto apareceu. Antes que eu pudesse perguntar algo, acho que ela viu a minha cara, e além de eu estar espiando pela porta, lembro-me muito bem que ela disse: "Boa noite, senhor. Você ouviu, né?" Eu respondi que sim, e ela continuou: "Desculpe-me, não sei se o senhor acredita nisso, mas não precisa ter medo. Na verdade, não há mais ninguém hospedado aqui além de você. Vou lhe contar a verdade, mas o senhor decide se acredita ou não. Aqui, muitos anos atrás, naquela última habitação no fundo, um homem havia se hospedado. Infelizmente, não tivemos escolha a não ser obedecer quando homens armados chegaram ao motel, nos ordenando que entregássemos a chave daquele quarto, porque eles estavam atrás daquele homem. Ele ficou por aqui, se o senhor me entende. Algo dentro de mim me dizia que ainda estava sonhando, que estava muito cansado e talvez tivesse imaginado aqueles gritos e até mesmo a conversa com aquela mulher. Mas não, era real. Ela estava realmente me contando isso e disse que não acontecia com frequência,
mas que toda vez que ouviam, eles ignoravam ou, como no caso daquele dia, iam até os hóspedes e os tranquilizavam. Agradeci pela sinceridade, voltei para o meu quarto, peguei minhas coisas e fui embora. Essa experiência serviu para me tirar o sono completamente. Eu tinha acabado de ouvir algo que na verdade não existia, ou existiu em outro tempo, e se manifestou a poucos quartos de mim. Fiquei pensando nisso e cheguei em casa sem sono. Nunca mais aconteceu nada em outro motel, e espero que continue assim.